Olá, tudo bem? Para essa questão, a chave de resolução dela está nos sinais que são mostrados em cada associação. Na associação 1, nós temos aqui o polo negativo desse capacitor conectado com o polo negativo do outro capacitor. E nessa questão aqui a gente tem o polo negativo conectado com o polo positivo desse capacitor. Isso aí nos permite determinar se esses capacitores vão estar em paralelo ou se eles vão estar em série, tá bem? Então aqui, quando a gente tem os mesmos sinais, significa que a corrente vai se distribuir igualmente aqui, né? Quando houver passagem de corrente. Ou também, né, que eles vão compartilhar a mesma diferença de potencial pelo fato deles estarem colocados da mesma forma. Nessa identificação, a gente pode fazer uma relação bem legal com os geradores. É basicamente a mesma coisa. Quando a gente junta, né, um negativo com um negativo, então é porque eles estão em paralelo. Quando a gente junta um negativo com um positivo, é porque eles estão em série, tá bem? Então aqui, quando a gente tem os mesmos sinais, a gente tem a associação em paralelo. Quando a gente tem sinais opostos, né, unidos, a gente tem a associação em série. E a partir disso é só lembrar, né, das associações, aí como a gente faz capacitância equivalente, algumas características importantes também. A primeira coisa que a gente tem que entender é calcular as cargas que cada um desse capacitor vai ter no início. Para isso a gente pode usar a fórmula que a capacitância é igual a carga dividido pela DDP. Para o capacitor 1, a gente tem que a capacitância é 20 microfarad, ou seja, 20 vezes 10 na menos 6, é igual a carga dividido para 20. Quando os capacitores estão totalmente carregados, eles adquirem a mesma diferença de potencial da bateria. Por isso que aqui eu tenho 20 volts. Então a carga eu passo aqui multiplicando. Carga igual a 20 vezes 20 vezes 10 na menos 6, que é 400 vezes 10 na menos 6, que é 4 vezes 10 na menos 4 coulombs. E para o capacitor 2, nós temos uma capacitância de 30 vezes 10 na menos 6, a carga eu quero saber, e uma DDP de 10 volts. Então a carga fica 30 vezes 10 na menos 6 vezes 10, que é igual a 3 vezes 10 na menos 4 coulomb. Então o capacitor 1 vai chegar com uma carga de 4 vezes 10 na menos 4 coulomb, e o capacitor 2 vai chegar com uma carga de 3 vezes 10 na menos 4 coulombs. E daí a gente tem que entender algumas coisas aqui importantes. Na montagem 1, a gente vai ter eles associados em paralelo. E na associação em paralelo, assim como para os resistores, a gente vai ter a mesma diferença de potencial para todos eles. Então o U nesse aqui vai ser igual ao U nesse aqui. Por isso que a gente pode calcular a diferença de potencial entre A e B, que são os pontos que estão aqui, né, em torno desse capacitor 2. Afinal, eles são transmitidos para cá. Aqui, como a gente tem uma abertura, pode-se entender que teremos, né, um outro pedaço de fio aqui para cima. Por isso que a gente sempre calcula aqui por esse 2. Mas a gente vai entender que a gente pode calcular essa capacitância, né, equivalente, e a partir disso a gente calcula aqui a DDP total com as cargas. Por quê? Porque com a capacitância equivalente, a DDP do capacitor equivalente é a mesma DDP que vai estar entre os dois capacitores. E eu sei que na associação em paralelo, as cargas podem se dividir, ou seja, elas não se distribuem uniformemente. Ao contrário, né, da associação em série, quando as cargas em todos os capacitores são as mesmas. Como eu não sei essa relação das cargas, mas eu sei a carga total, que é a soma das cargas dos dois capacitores, então quando eu calculo pela capacitância equivalente, fica mais fácil de eu saber o valor. Para isso eu vou calcular a capacitância equivalente aqui. Como eles estão em paralelos, para a capacitância equivalente basta somar os valores. Então capacitância equivalente é igual a 20 vezes 10 na menos 6 mais 30 vezes 10 na menos 6. O que me rende 50 vezes 10 na menos 6 farad. Com essa capacitância equivalente e sabendo a carga total, que é a soma dessas duas, totalizando 7 vezes 10 na menos 4 coulombs, a gente consegue calcular a DDP. Para isso é só eu aplicar na fórmula 50 vezes 10 na menos 6 é igual a 7 vezes 10 na menos 4 dividido pela DDP.
A DDP é 7 vezes 10 na menos 4 dividido para 50 vezes 10 na menos 6. Fazendo essa divisão de fração, a gente tem 10 ao quadrado aqui em cima, totalizando 700 sobre 50, que é igual a 14 volts. Então, a DDP da montagem 1 realmente é 14 volts, a DDP entre A e B. Já para a situação 2, né, para a capacitância 2, aqui a gente novamente vai calcular entre os terminais do capacitor 2, afinal esses pontos estão entre ele. E a gente tem que entender que na associação em série, essas cargas se movem entre os capacitores até que eles tenham as mesmas cargas, ou seja, as cargas se mantêm as mesmas em todos os capacitores. Se o total de cargas é 7 vezes 10 a menos 4 coulombs, significa que cada um vai ter 3,5 vezes 10 a menos 4 coulombs, ou seja, 0,5 vezes 10 a menos 4 coulombs do capacitor 1 vão vir para cá, para o capacitor 2. E é com essa carga de 3,5 vezes 10 a menos 4 coulombs que a gente vai calcular a nossa DDP. Então, ali é só eu calcular assim, né? As cargas se dividem igualmente, 3,5 vezes 10 a menos 4 coulombs para cada um. Importante lembrar, né, que quando a gente tem a associação em série, as DDPs para cada um pode ser diferente. Afinal, a DDP total, né, é a soma das DDPs em cada capacitor. Então, eu vou aqui calcular exclusivamente para o capacitor 2, que é o capacitor que está entre A e B. Então, eu calculo 30 vezes 10 na menos 6, que é a capacitância de 2, é igual a 3,5 vezes 10 na menos 4 dividido para 1. A DDP é 3,5 vezes 10 na menos 4 dividido para 30 vezes 10 na menos 6. Isso vai nos dar, né, fazendo novamente a divisão de fração, 350 dividido para 30, que é igual a 35 sobre 3, totalizando aproximadamente 11,6 volts, que até pode ser arredondado para 12 volts, tá bem?